Fala, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Pessoal, na nossa última videoaula, nós finalizamos a parte teórica de crase. E hoje nós vamos resolver alguns exercícios para que vocês treinem o macete que eu expliquei nas últimas 4 aulas, beleza? Então a aula de hoje vai funcionar da seguinte forma. Nós vamos aplicar um modelo de resolução de exercícios, que já é clássico, vocês conhecem, e VOF, verdadeiro ou falso. Eu elaborei 20 frases, vocês estão vendo aqui 10 frases. Na segunda parte do vídeo eu vou colocar as outras 10, tá? E 20 frases relacionadas ao uso da crase. Então nós vamos analisar essas frases, aplicar o macete e vamos marcar V para as frases gramaticalmente corretas e F para as frases gramaticalmente incorretas, beleza? Vamos usar então esse macete aí. Se você aí de casa quiser analisar o seu desempenho em relação a esse conteúdo de crase, né, praticamente uma simulação, uma listinha de exercícios aí, você pode pausar a imagem aqui agora e pode resolver, né, daí mesmo. Então, coloque aí VF, ao final do vídeo vocês vão ter acesso ao gabarito. Afinal, eu vou resolver todos aqui com vocês, beleza? Então vamos lá, fica aí a sugestão, quem quiser analisar o desempenho nas 20 frases que nós vamos analisar agora. Chega de enrolação, vamos à resolução dos exercícios. Primeiro aqui, a medida visa a minimização do problema. Vamos aplicar o macete, vamos ver se tem preposição. O verbo que nós temos aqui é visar. Quem visa, visa algo ou a algo? Tem preposição ou não tem? Essa dúvida é muito comum em monitorias, em aulas, o pessoal pergunta demais. Vamos lá, pessoal, muita atenção aqui. O verbo visar, quando for empregado no sentido de almejar, objetivar, ele vai ser transitivo indireto, ou seja, ele vai exigir a preposição, beleza? Esse mesmo verbo que costuma aparecer lá na proposta de intervenção, no parágrafo conclusivo, no momento em que vocês vão indicar a finalidade, o efeito, que é um elemento obrigatório na competência 5, né? Esse mesmo verbo, ele sempre vai exigir preposição, tá? Quando for empregado, claro, no sentido de objetivar, almejar, beleza? Existe também o verbo visar no sentido de mirar, e aí já não vai ser mais transitivo indireto, vai ser transitivo direto. Eu viso o alvo, eu miro o alvo, então sem preposição. Mas nesse sentido ele não é muito utilizado nas redações do Enem. Então vocês podem memorizar essa situação, é uma especificidade, tá? Que vocês precisam gravar em relação a esse sentido do verbo visar, fechou? Então vamos lá. Aqui nós temos agora, já identificamos a preposição. Vamos ver se tem artigo. Minimização do problema. Vamos tentar colocar um artigo antes dessa expressão. A minimização do problema foi possível. Frase gramaticalmente correta, certo? O artigo foi utilizado. Então esse a representa tanto preposição quanto artigo. Portanto, a crase é correta. Sem dúvida. Fácil isso, né? Tranquilo. Vamos lá ao segundo exemplo. O entrave está relacionado à saúde pública. O que está relacionado? Está relacionado a alguma coisa, então tem preposição. Vamos ver a expressão que vem depois, saúde pública. A saúde pública é um direito do cidadão brasileiro. Frase gramaticalmente correta, certo? O artigo foi utilizado. Então, mesma situação aqui de cima. Nós temos a preposição, né? Esse a representa a preposição dessa expressão, representa ao mesmo tempo o artigo dessa expressão. Então, crase correta, frase gramaticalmente correta. Vamos ver a terceira frase. A criança voltou para casa a pé. A crase foi colocada aqui. Vamos inverter esse macete agora. Vamos ver se tem artigo primeiro. Nós temos aqui um termo pé, certo? E há um a antes dele. Pessoal, pé é um substantivo masculino. Então vamos pensar numa frase. O pé do meu pai é grande. Uma frase gramaticalmente correta, com o artigo o para o substantivo pé. Agora vamos tentar colocar um artigo a antes disso. A pé do meu pai é grande. Não funciona, certo? Por quê? Substantivo masculino não admite artigo feminino. Há sempre uma incompatibilidade. Então, nesse caso, por não haver artigo, nós não marcamos a crase, tá? A crase está aqui, então a frase é gramaticalmente incorreta, beleza? Na inversão, vocês podem inverter o macete também, tá, pessoal? Vocês podem identificar o artigo, depois tentem identificar a preposição, não tem problema não, tá? Eu sugiro que vocês utilizem aí esse macete, vocês podem flexioná-lo da forma como vocês acharem melhor, fechou? Identificando a preposição, identificando o artigo e sabendo dos casos especiais, né, que eu já expliquei nas últimas videoaulas, show de bola, vocês não erram crase mais, beleza? Então, voltando aqui. O governo foi pressionado a punir os manifestantes.
Quem é pressionado a fazer tal coisa, a tomar tal medida. Então o a é uma preposição. A princípio esse a é uma preposição. A maioria dos erros das pessoas se concentra aqui, tá? As pessoas tendem a marcar a crase logo após identificarem a preposição. E não. Como eu falei nos últimos vídeos, não se precipitem. Identifiquem a preposição, calma, segura. Vamos ver agora se tem artigo. Preposição já foi identificada. Punir os manifestantes. Nós temos uma expressão iniciada por um verbo. Vamos pensar na frase. Punir os manifestantes não é uma medida cabível. Ou melhor, punir os manifestantes é uma medida incabível. Ponto. Frase gramaticalmente correta. Vamos tentar colocar um a antes desse verbo. A punir os manifestantes é uma medida incabível. Não rola, certo? Por que não rola? Verbos não admitem artigos. Se eles não admitem artigos, nunca vai haver crase diante de verbos. Beleza? Então aqui, frase gramaticalmente correta porque a crase não foi utilizada. Então, tudo certo. Vamos ver aqui agora. A empresa concedeu benefícios a todas as funcionárias. Quem concede, concede algo a alguém. Então aqui nós temos objeto direto, benefícios, objeto indireto a todas as funcionárias. Beleza? Então esse a representa uma preposição, é o objeto indireto. Sempre o objeto indireto é iniciado por preposição. Gravem isso também, tá? Então objeto indireto. Mas tem uma crase aqui. Se a crase está aqui, é porque há a indicação de que há um artigo. Vamos ver se esse artigo se verifica? Olha só, todas as funcionárias. Vamos pensar na frase. Todas as funcionárias receberam um benefício. Frase gramaticalmente correta. Agora vamos pensar. A todas as funcionárias receberam o benefício. Não funciona, certo? Por quê? Esse pronome indefinido, assim como os outros, não admite artigo. Se não admite artigo, não há a crase, beleza? Então, nesse caso, a crase está aqui, nós não identificamos o artigo, frase gramaticalmente incorreta. Vamos lá. Sexta frase. O aluno não foi submetido à doutrinação escolar. Vamos ver. Quem é submetido? Opa, esse A aqui está meio atrapalhado. Vamos colocar um Azinho. Quem é submetido a alguma coisa. Então, a é uma preposição. Já identificamos a primeira parte. Vamos ver depois. Doutrinação escolar. É uma frase que admite artigo. Olha só, uma expressão que admite artigo. A doutrinação escolar não existe, ponto. Nós temos aqui uma frase em que o artigo foi empregado e que funcionou. Então, aqui a crase não foi colocada, deveria ser... Não vou marcar a crase não. Só colocar aqui falso. A crase deveria existir aqui, beleza? Então vamos lá. O professor deve explicar a matéria às turmas. Pegadinha, olha o sinalzinho de pegadinha, ó. Pegadinha. Vamos analisar aqui. Olha só. O professor deve explicar a matéria às turmas. Quem explica, explica algo a alguém. Então aqui no caso, o objeto direto é matéria, certo? No caso, a matéria. Ora, se ele é objeto direto, não há preposição. Por que a crase está aqui? Há um objeto indireto aqui nessa frase, mas não é a matéria, é as turmas. Ou seja, aqui a crase foi colocada na posição errada. A crase deve vir aqui e não aqui, beleza? Então, frase gramaticalmente incorreta. Pegadinha demais. Algumas pessoas podem pensar. Quem explica, explica algo a alguém. Tem preposição. Aí vê aqui os artigos. Ah, tem artigo, tem crase. Tá certo. Muita atenção nessa hora, beleza? A crase existe, mas não nessa posição, não nesse A. Existe aqui em as turmas. Quem explica, explica algo a alguém. No caso aqui, as turmas. Tem preposição. Vamos ver se tem artigo. Turmas. Nós temos um S aqui indicando essa conexão com turmas. Então, as turmas foram selecionadas. Frase gramaticalmente correta, beleza? Vamos lá, pessoal. Cabe à mídia combater as fake news. O que cabe, cabe a alguém, certo? Cabe a algum órgão, enfim, tem preposição. Vamos ver se tem artigo. Mídia. A mídia é um elemento de comunicação. A mídia é um veículo de comunicação. Ponto. Melhor. Nessa frase o a foi utilizado e há um artigo, gramaticalmente correta, certo? Então, nesse caso aqui, a crase deveria aparecer. Ela é obrigatória. Não apareceu, nós já sabemos que é falso, certo? Mas, eventualmente, algumas pessoas me perguntam, Marcelo, não teria crase aqui não, depois de combater? Não. Por quê? Combater, o verbo combater é transitivo direto. Quem combate, combate algo. Nesse caso, nós não temos a preposição, portanto, não temos também a crase, beleza? Então, a frase aqui é incorreta porque
Na verdade, a frase é incorreta porque o artigo deveria aparecer, a crase deveria aparecer aqui. Show de bola? Vamos lá então. A população deve aderir à estratégia do Estado. Já estamos finalizando, pessoal. Vamos lá. A população deve aderir à estratégia do Estado. Quem adere, adere a alguma coisa ou a alguma coisa? Também é uma pergunta muito frequente nas monitorias. Galera, quem adere, adere a alguma coisa, tá? Aderir é um verbo transitivo indireto, exige preposição. Então nós já sabemos que a preposição está aqui. Vamos ver se tem artigo. Estratégia do Estado. Vamos construir uma frase. A estratégia do Estado foi boa. Ponto. Frase gramaticalmente correta em que o artigo aparece. Então, o a representa tanto preposição quanto artigo, então, frase gramaticalmente incorreta. Por quê? A crase não apareceu aqui e deveria aparecer, beleza? Último aqui, pessoal. Depois eu disponibilizo as outras perguntas para vocês, tá? As outras frases, na verdade. O combate a essa pandemia requer medidas cautelares. Olha o sininho de novo da pegadinha, tá? Prestem muita atenção aqui. Nós vimos nesse exemplo 8 que quem combate, combate algo, não tem preposição. Aqui nós temos combate, mas não enquanto verbo, enquanto substantivo. Por isso eu falei para vocês nos últimos vídeos que vocês devem compreender regência verbal e regência nominal. Esses dois tipos. Por quê? Os nomes têm suas determinadas regências e os verbos também. Enquanto aqui o verbo combater não é transitivo, aliás, ele é transitivo direto, não exige preposição, o substantivo combate, ele já exige a preposição. Olha só, combate a alguma coisa. Então, combate a pandemia, combate a alguma coisa, exige preposição, tá? Então vamos ver aqui, tem preposição, o a exige preposição. Aliás, o combate exige preposição. Agora vamos ver o termo que vem depois. Se tiver artigo, vai ter a crase. Essa pandemia, essa é um pronome demonstrativo. Essa pandemia precisa acabar, ponto, frase gramaticalmente correta. Essa pandemia precisa acabar, não está correto. Então, não há um artigo, portanto, não há a crase, beleza? A crase não foi marcada aqui, a frase é gramaticalmente correta. Gabarito, então. V, V, F, V, V, F, 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 V. Então, nós temos aí, tem uma sequência de F aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Aos que já me perguntaram, Marcelo, vai gravar de vírgula? Não, estou precisando. Vou gravar, já estou trabalhando nisso, tá? Principalmente nas edições. Como eu falei para vocês, não tenho experiência, então tenham um pouco de calma. Estou aprendendo ainda, tá? Vou demorar um pouquinho. Nessa semana eu já vou publicar a primeira videoaula de vírgula, tá? Mas na semana que vem eu espero publicar mais. E é isso aí. Muito obrigado, um beijo no coração de vocês. Valeu, até a próxima.